Aqui, ó. Segura. Olha como é que tá isso aqui. Cortou alguma coisa assim, ó. Siri, como tem um caramuru. É, gente. A água que desceu da cima. E é isso aí, ó, galera. Com a mesma turma, que foi essa galera que foi na última colocada de gaiola, a gente vai iniciar esse vídeo. A gente está descendo agora nesse momento para buscar as gaiolas que a gente deixou. Quem acompanhou o último vídeo tá por dentro que a gente colocou a gaiola e não deu para pegar porque do tempo. Choveu demais e no horário que a gente desceu a maré já estava seca. Então, o preparo que a gente ia fazer vai sair nesse vídeo. Bora com a gente. Bora tirar essas gaiolas para ver o que é que a gente vai pegar. E é assim, galera, Alisson apresentou aí pra vocês o que a gente vai fazer hoje, ó. E hoje a gente tá na companhia de novo de Tico. E eu tô aqui hoje porque eu não tava quando eles colocaram a gaiola. Tico, você já sabe, o Tico já tem a fama de dormir quando a gente tá gravando o vídeo. E de encostar em qualquer canto e dormir. Agora tá assim. Hoje a gente tá aqui, ó. O mangue, como vocês podem ver, choveu esses dias. E a água da cachoeira junto com a água do mar, ó, como ela tá bem barrenta. Normalmente aqui a gente consegue enxergar o fundo e hoje não dá. A água tá bem barrenta mesmo, bem bagunçada, né? Bem sedimentada. Mas tem dias que são assim. Em compensação, ó, o dia tá bem bonito, bem ensolarado. Tem algumas nuvens. Amanheceu chuvoso, mas agora já tá mais tranquilo. E agora a gente vai seguir porque a gente vai em busca dessas gaiolas. Bora lá? Vamos. Prontos, Alisson? Tô só te esperando. Então bora lá. Chegamos no local da primeira gaiola. E aí, Tico, tá lembrado? Tô. Tá lembrado mesmo? Acho que o Tico tá perdido. Ué, hoje... Foi, concorda, Alisson? Não. Foi onde, velho? Foi lá, eu me lembro de lá. É ali, né, não? Sei lá. Eu não vi, então eu só tô aqui chutando. Aonde, velho? Rema aí. Já bateu lá, velho. É sério, velho? Onde? Aí. Aqui? Ah. Eu tô... Não é acostumado. Aonde, doido? Aí, Ah, tô chegando a nenhum aqui. dentro d'água. Quase tá tendo nada, não tá batendo. Aqui o galho que a gente cortou ontem. Chegou a primeira? Não, eu não vi. Rapaz, a primeira tá lá, velho. Nossa, lá embaixo. E como é que vai tirar? E menino? Tá fundo, meu irmão. Aí, ó. Primeira vez que o Tico vai mergulhar pra tirar uma gaiola. Ah, essa galera. Hã? Tá lá, ó. Lá naquela ruma lá de Olha só, galera, pra vocês verem como é que tá, ó. É, eu vou ter que A descer. maré tá bem alta. Vai como lá, velho? Tem ostra, você tá lembrado? Ah, sei lá, eu não vi aqui. Ah, eu vi. É melhor você que já tá mais habituado, ó. Tem ostra, tem ostra. Ele tá errado. Se não tivesse ostra, eu ia deixar ele aí. Olha o fundo aí. Galera, a gente vai tirar essa gaiola aqui, porque a gente parou aqui, logo no início, do início pra lá, porque a maré tá enchendo. Uhum. E pela quantidade de gente que tem na catraia,
se a gente fosse remar de lá pra cá, seria mais complicado. Ia ter que estar ligando o motor, desligando, ligando, desligando. É isso aí. Eu vou tirar essa gaiola, não vou deixar tipo tirar ela não, porque quem acompanhou o vídeo passado viu que tinha um tronco de ostra grandão na beira ali. É arriscado pra gente que já tem costume de fazer, quanto mais pra ele que não tem costume de fazer isso. Então como você tá mais familiarizado, né? Então é isso aí. Então olha, você vai lá, ó. Tem que se molhar, né? Tá na Aqui chuva. não tem pra onde correr não. É pra se molhar. Ó, Mostra aí a profundidade pro pessoal. tá vendo? Tá a altura do remo, É mais alto que você. né? Aqui, ó. Ou seja, tem praticamente pelo menos uns 2 metros aí de profundidade. Vai. Não vou descer. É que a água tá quente. É, a água da maré costuma ser bem agradável, né? Mergulha. Ó, o homem já voltou. Já voltou. Fôlego bom. Oi? Fôlego bom. E aí, conseguiu? Puxa aí, Chico, pra ajudar ele. Me ajuda? Tô vendo siri ali. Um siri. Um siri. Tá vendo De só? mangue, graúdo. Um bom siri de mangue. Mostra aqui, Chico, pro pessoal. Olha só. É pra poder tacar. Oxe. Aí, ó, um siri. Bem azulzão, bem bonito. Veio um siri. E é assim, vocês já viram que tem gaiola que vem com bastante siri, tem gaiola que vem com menos. Faz parte. E não foi porque da isca que a gente usou não, que quem conhece de isca de peguaciri sabe que isca de víscera de tainha, de curimã não É das melhores. é ruim não, é boa. É isso aí. Agora a gente vai subir pra próxima, não é isso? É. Bora lá. Açãozinho, pega um leme aí. Chegando no segundo ponto aqui, a segunda gaiola. Pessoal que acompanha a gente, eu acho que já consegue estar um pouco mais familiarizado. Aqui é um lugar que a Alisson sempre coloca a gaiola. A galera que vem. É verdade. Às vezes é mais... A gente tá acostumado, né? E aqui, ó. Tem que desviar da folha. Ó, vou descer aqui, ó você. Vai lá. Ih, desceu. É certo, caiu aqui. Tá dizendo? Já foi nadando. Agora você gosta de tomar banho. Eita lá. Olha, Nenhum. Aí, ó, hoje pra mostrar pro pessoal que a gente sempre fala que às vezes a gente tem Não, mas sucesso. aqui foi o rato. Foi o quê? O rato. O rato. O rato. O rato. Deu 1 a 0. Conta aí pro pessoal, como assim com o rato? Rato eu. O rato deu 1 a 0 aqui. Como assim? Explica aí, sobe aí e explica pro pessoal. Fala de novo, ó. Aqui, ó. Calma. Doeu tudo aí. Ó. Aqui, ó. Galera, vocês estão vendo? Tem um furo assim, considerável aqui. Com certeza os ciris saíram por aqui, ó. Grandão. Com certeza. Isso aí é aqueles ratos calunga que fica dentro do Isso. mangue. E ele fuçou inclusive a isca. Se vocês observarem, ó, a tampa da isca tá aberta. Tá. Então a isca toda sumiu. Essa é a outra, né? É, essa é a outra. Então assim, a tampa da isca tá aberta. Provavelmente ele veio, comeu tudo. Rapaz, olha que onda. Ou arrastou, ou os ciris comeram, né? Os ciris tinham entrado Regaçou. e depois, ó, olha só. Regaçou mesmo, que regaçou legal. Põe sua mão, Alisson, o pessoal ver. Olha Ó. só. Tá vendo? A palma da mão inteira já. Ó cá também. Aqui também Ó, ele roeu, aqui. danificou bastante. Aqui Eita, meu bem Deus do danificado. céu, pai. Regaçou Danificou tudo. bastante da gaiola. Coisas que acontecem. Vocês verem que viver é aquela aventura.
Viver é uma aventura e nem sempre sai como a gente quer, né? É, nem sempre. Mas a gente tem que entender que tudo isso faz parte da natureza, né? Com certeza. É uma questão realmente de cadeia alimentar aí, ó. Provavelmente o roedor veio, rapaz, e danificou bastante a gaiola, porque tem vários pontos que a gente consegue ver que estão partidos. Regaçou em bastante lugar. Aqui mesmo ele regaçou, ó, geral, ó. Não, aqui ficou bem aberto. Ó, como é que vai ficar siri nenhum aqui? Não tem condições. E a outra tem um, mesmo estando danificada também, né? Que a gente não mostrou direito. Mas a outra também tem um corte aqui, ó. Essa daqui, ó, como é que tá? Olha só. Um corte aqui. E tem outro, se eu não me engano. Mas também danificou a gaiola bastante. Tá bastante danificada. Acabou que provavelmente os siris que entraram saíram, né? Galera, a gente chegou aqui em outra gaiola. A gente vai observar se a outra gaiola, né, tá danificada também. Pra gente poder, né, tentar avaliar aqui o que foi que realmente que pode ter causado. Porque duas gaiolas da mesma coisa? Das duas gaiolas que a gente já tirou aqui, ó, duas gaiolas estão danificadas e com o mesmo tipo de dano, né? Cortada e com a tela aberta. Então você vai lá tirar os outros. Não foi questão de siri, não. Daí também? Ali foi alguma coisa mesmo. Veio essa daí? Ó, gente, a Alisson tá trazendo a terceira e parece que nessa já teve mais siri. Caprichado. Pô, tem peixe atrás. Aí, ó, por essa daí a gente consegue tirar. A gaiola não tá danificada. Ó, o siri não tem uma força suficiente para poder cortar não só siri, como tem um caramuru e um belo caramuru. Olha só a quantidade de siri que tem nessa gaiola. Olha o tamanho desse siri. Um belo caramuru, um caramuru considerável, né? É, e outra coisa, essa gaiola não tá podre. E aí você pega uma gaiola dessa aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 siri nessa gaiola de lá, um caramuru desse tamanho. E aí você vê que a gaiola ainda tem rigidez, ainda tá com força para aguentar siri à vontade. Aí pegando um caramuru desse tamanho aí, e essas duas de cá, aconteceu isso. A questão foi que ontem a gente veio, eu tava com pressa, porque do tempo já tava escurecendo, e a gente não conferiu essas daqui 100%. Mas, como sou eu mesmo que faço minhas coisas, eu vou consertar. Vou consertar as partes que ficou danificada. Bora. Mas, né, bora torcer para que essa esteja inteira igual essa última que a gente tirou. Essa penúltima. Confiar em Deus. Essa que vai tirar agora é a penúltima. Aí fica faltando só mais uma, galera. Eu tô aí. Se tiver na gaiola, tu vai botar o dedo pra ele morder. Eu disse. Porra não. Eu não falei isso. Galera, por mais que possa acontecer da gaiola vir vazia, não é tão comum, porque, querendo ou não, um ou dois siris, mesmo que sejam pequenos, né, acabam entrando. Então a gente acabou estranhando quando viu uma gaiola com um só e outra gaiola furada. Então, a gente tá furada também? Tá. Ó, mais uma gaiola, só que essa é o furo menor. Tá quebrado. Mostra aí. Ó. Pessoal, dá uma olhada. Ali, ó. Em vários lugares, né? É, aqui ó. Aqui, ali. Aí. Olha só. Nossa. Bem grande. É isso mesmo. Aqui foi o rato. É coisa que acontece, viu? Desgraça. Aí, ó, gente, pra vocês verem que é tudo uma aventura, né? Maré morta, se não colocar a gaiola dentro d'água. É por isso que eu não gosto de colocar a gaiola no mangue quando a maré tá baixa. Porque é retado para acontecer isso. Uhum. Eu sempre coloco minhas gaiolas com a maré alta, porque quando a maré seca, que tem siri dentro da gaiola, o rato não vai. É isso. Se ele for, virar comida também. Uhum. Faz mais sentido. Bora pra última. Galera, parece então que a gente foi surpreendido realmente aí por um roedor, viu? Ratinho. Ó, Alisson vai pra última gaiola. A gente vai ver qual vai ser o resultado dessa última gaiola. Ó, quem tá aqui do meu lado. Oi. Senhor Arthur. E Alisson tá ali, retirando a última gaiola. Os meninos estão quietos hoje.
Mas ó, o Vandinho tá lá atrás, aqui tá o John participando com a gente. O Vandinho tá tentando pegar peixe artificial. E eu já vi Siri daqui, viu? Já vi Siri. Eita, tá Ó, o homem tá Ele feliz. até atrás debaixo d'água. Ele até trouxe sorrindo, tá vindo sorrindo. Ó, tirando o rato. Tirando o rato. Tirando o rato, o resto é felicidade. Ai, Porque ai. basicamente a pescaria da gente foi em 2 gaiolas. É. 3, né? Não, véi. Porque teve 2 que vieram, essa daí com certeza veio mais recheada. Olha só. Opa, isso aí. Eita, coisa linda. Opa, isso aí. E só siri bom, viu? Essa daí, Opa, diferente da outra que vem isso alguns aí. pequenos. Essa aí só tem siri. Tem uma fêmea ali, menorzinha. Meu irmão. A gente tira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso aí. Pura A felicidade. pescaria foi de basicamente de 2 gaiolas, que eu só pegou só um, né? É. Danificou, mas não bora olhar aqui pra ver Mas se teve a o anterior rato- que você pegou meia dúzia. Bora Não, olhar essa daqui? É, teve a primeira. Uma dúzia e... Não, a primeira, teve Foi. a segunda de meia dúzia agora que a gente pegou ali. Foi que veio meia dúzia. E mais essa. Foi 3? Foi 3 aqui, ó. Do lado aí, do seu lado, essa daqui. Foi. Uma, duas. E ó, belo cirício. Será que esse aqui ele... Bora dar uma olhada pra ver se essa daqui também tá com marca. Eu acredito que não, porque se tivesse, o siri tinha saído. É, essa daqui não. Aí a gente observa que as que tem menos ciris foram Só as que estão agora, ruídas. agora que eu tô lembrando aqui, que aquela gaiola de lá também fica no seco ali quando a maré desce. A maré tá lançando, já tá com os lançamentos, e aí quando a maré seca, ela seca mesmo de vez, fica tudo no batido. Uhum. E como já tava secando, provavelmente a maré baixa de noite, o rato, o calunga, deu nas gaiolas aí e danificou 3 gaiolas. Aí vou ter que repassar essas gaiolas tudo, tela por tela, para poder consertar o que tá danificado aí. A gente achou de início estranho, porque os cortes parecendo de faca, só que o infeliz do rato botou para arregaçar mesmo. É, o dente é muito afiado e teve partes que ele cortou sem precisar roer, não foi, Alisson? De primeira, e levar para casa porque Vai ter que dar uma a gente tem coisa para poder fazer uma refeição bem bacana. E ó, quem fica feliz ali, ó. É isso aí, Sirinildo. Então bora que... É Sirinildo. Mas no caso, você que é Sirinildo, um siri tem a capacidade de cortar uma tela dessa assim, que nem faca? Não, mas você que tem um dom de falar com o siri. Mas é isso aí, bora tirar o siri e bora ver o que acontece a partir de agora. E hoje é assim, ó, na base do suco de manga. Aí tá bom, hein? Pra vocês que assistem os vídeos, lembra daquele dia que a gente veio da Ilha Grande lá, da Ilha Grande de Camamu? A polpa rende até hoje, hein? Aquela catraia com a parte dali da frente do bico cheio de manga, ó. Tem polpa até hoje. Olha lá que eu tô já vendo aí pra dar um pulo lá de novo pra pegar mais umas 2. Pô, tem que ser, né? Porque Lá, o negócio é bom. lá é sem choro. Lá é manga sem choro. Quem viu o vídeo, viu que o negócio é caprichado mesmo. E o pessoal também viu aí, né? A gente voltando agora, ó. Depois de colocar a gaiola. A gente volta aí com o resultado da pescaria. Vocês viram o siri, na verdade, que a gente pegou. Mas ali, ó, já é o siri catado. 5 gaiolas foi o que a gente colocou. A galera que acompanhou o vídeo viu que a gente colocou a gaiola e ia ser tudo em um vídeo só. Uhum. Porém, choveu, a maré secou, não teve como a gente ir buscar as gaiolas para terminar de fazer o vídeo. A gente conseguiu ir pegar de tarde, mas daí a gente já tinha gravado o vídeo, é uma outra história. Enfim, a gente foi pegar as gaiolas, vocês acompanharam. Aconteceu o quê? O bicho regaçou 2 gaiolas, aliás 3 gaiolas. Porém, a pescaria que a gente fez foi
em 3 gaiolas. Então, o resultado de 3 gaiolas tá Ainda aqui. assim, ó. É, uma muquecona. É uma boa muqueca. É, dá E hoje- quase 1 quilo de catado. Quase 1 quilo. E hoje a gente tem aqui, ó, então um siri catado, né? Siri azul, siri de mangue catado. Já tem aqui cortado, a gente já deixou hoje adiantado aí, ó, o temperinho, né? Cebola, pimentão, tomate, coentro. Hoje tem uma bananinha da terra aqui para acompanhar. E ó, suco de manga, Alisson já falou para vocês. E agora é hora de preparar o rango, né? Ah, sim, ele aí, ó. O que caracteriza aqui, ó, o que dá nome, na verdade, à nossa região aí, ó. Costa do Dendê. Por conta dele. Ok. Aí já é o azeite, né? O azeite de dendê. Galera, vocês tiverem oportunidade de vir e passar por perto daqui da onde a gente mora, aqui na rodovia sentido a Valença, vocês vão passar por um lugar que é uma fábrica de extração de óleo, do óleo do dendê. Velho, o cheiro contagia quem passa na pista. Verdade. Sem exagero nenhum, sem exagero nenhum. Rapaz, Vale a pena. contagia quem passa de carro. O cheiro vem e adentra o nariz de um jeito que você não consegue se controlar. É isso aí. Ainda mais quem gosta, né? Falou em Costa do Dendê, falou em dendê. E falou em preparar muqueca. Então hoje vai ser aí, ó, uma muqueca de catado de siri. E falou em suco de manga. Suco de manga. Ele vai tomar tudo ali, ó. Eu já tomei um copo. Olha, Eu já tomei um copo. ele já tomou uns copos. Um copo. Mas agora a gente vai cozinhar, galera. É isso aí. Hoje a Alice vai cozinhar pra vocês, tá certo? Então, partiu. Bora lá pro preparo da nossa muqueca. E assim, ó, essa muqueca a gente vai fazer do jeito mais tradicional. Da forma que a gente faz aqui quando tem catado. Isso aí. Que é... Tirando as moscas, né? Porque com mosca aqui não dá, né? Sai daí, doido. Colocar aqui, ó, o catado. Mas é catado mesmo, viu? Não é casca, não. Catado da gente aqui. De bem catado e de bom rendimento, porque tem carne com vontade. É, e é porque, tipo assim, o siri de manga é diferenciado. A gente já fez catado aqui com siri de ponta, é diferente. A carne não é assim, consistente que nem o siri de nem o siri de mangue, não. Isso. Siri de mangue a carne é diferente. E o gosto também é diferente. E agora, A gente vai misturar aqui, ó, esses temperos que já tá cortado. Jogar aqui, ó, tomate, cebola e pimentão. nessa hora aí também, Alice, pra quem gosta, né, coloca a pimenta, se quiser. E a gente vai colocar um pouco de pimenta do reino. Isso aí. Pimenta do reino aí só pra realçar o sabor. Não é muita não, para não ficar ardida. Só pra realçar o sabor, galera. Um pouquinho só. Esse é aquele momento que você fica aguentando aqui, ó. Vai cair só um pouquinho e a tampa abre e cai tudo. Já viu aquele vídeo do cara que tá colocando um colírio no olho? Aí, Que dá um zoom que vai na lua? É isso mesmo. Pimenta do reino É só e para uma pitada de sal. dar um gostinho. O sal a gente pode colocar... Porque tipo assim, Explica aí pro pessoal. o siri, quando a gente vai cozinhar ele, antes de catar, a gente coloca bastante sal. Uhum. Às vezes a gente coloca logo o sal quando a gente tá fazendo a moqueca. E quando a gente não coloca logo, a gente coloca depois que a gente sente como é que tá o sal da moqueca. Porque nesse pré-cozimento, para poder catar o siri, ele absorve parte do sal da água. Não é isso? Bastante, bastante, no cozimento dele. Então, para não se perder, para não correr o risco de ficar salgado, a gente pode ajustar o sal depois. Verdade. É isso aí. Então, mistura. E o limão, entra agora ou depois? Limão a gente já pode colocar. Depois a gente coloca só o sal e O dendê pro final. o azeite. Vale lembrar também que, de acordo com a mãe de Alice, para quem assistiu aí o último vídeo, ela disse o quê? Que o limão já combina mais com o siri. Que o catado de caranguejo, ele pede menos limão, né? Pro gosto da maioria das pessoas aqui. Mas o de siri, ele já pede um pouco mais. Eu acredito que tem a ver também com o cheiro e o sabor um pouco mais intenso do siri. Ele é mais intenso do que o caranguejo. É um gosto mais forte, né? Mais forte. Vou pegar o limão. Ah, a gente esqueceu do limão. Eu vou ali. Lá longe. Acho que o pessoal já ouviu o Vozes ao fundo. É, enquanto eu fui ali pegar os limão,
Acho que, ó, a gente nem botou a moqueca no fogo ainda, né? Acendeu o fogo ainda. Ó pra ali, como é que tá? Tubarão. Ó, voltou. Coronel. É, Tico hoje. Não, peraí. Um destaque, galera, pra Tico, porque Tico hoje tava, ó, de chapéu. Falei, tá parecendo um dono de terra. É, A única diferença é que só. A única questão é que só parece. Comprei 60 mil hectares de terra ali. Oh, meu Deus. Um dia, quem sabe, né, Tico? O Vandinho tá aqui também, o irmão de Ele Tico. comprou ali E um o John, pedaço, o amigo da galera aí. ele comprou um pedaço de terreno ali de 1 por 2. Olha que a roça é melhor do que isso aqui. Galera, Não entendi. galera, uma outra curiosidade. Teve gente perguntando, né? Gente mais recente no canal. Algumas pessoas que ainda não assistiram os vídeos antigos. Então, a gente convida novamente a vocês a assistirem os vídeos antigos. Porque teve gente perguntando se Tico era irmão de Alisson, né? Na verdade, Tico, ele é amigo da gente, amigo de Alisson. Eu conheci Tico a partir de Alisson, através de Alisson. E eu e Alisson somos primos. Verdade. E Tico é amigo da gente. E aí, graças a Deus, essa amizade já vem há algum tempo, né? É isso aí. Começou a trabalhar comigo e graças a Deus tem dado certo. E que continue, né, Tico? E agora é a vez do limão. Vai adicionar 3 limões aí? 3 limão. Então, Tem um som aí de fundo aí, mas tem um som de fundo, Vou tentar reduzir um pouco esse som aí, mas vocês sabem que final de semana o pessoal faz aquela festinha em casa, né? Aquela comemoraçãozinha em casa, então às vezes não tem como. Aí adicionando o limão. Limãozinho rosa do quintal. Sai daí, música. Vou dizer pra vocês, só o cheiro do limão. Do limão, do tempero em si, né? Uhum. Com o siri já enche a boca de água já, viu? A gente não vai colocar água agora. Vai ver como é que ela vai se comportar. E aí depois a gente acrescenta um pouquinho de água. Normalmente a gente usa o mínimo de água, gente. Então agora é só ligar o fogo, tampar. E o coentro e a banana a gente adiciona que horas? Depois. Depois, né? Porque a banana ela cozinha mais rápido do que a moqueca. Isso aí. Aí se adicionar agora, acaba que passa do ponto e não fica tão legal. E tipo assim, a gente também não pode demorar muito, porque o catado ele já tá cozido, né? É rapidinho. É rapidinho. Coisa aí de no máximo para cozinhar tudo 15 minutos. E aí, já deu tempo para colocar o azeite? Já sim. A gente vai colocar essa banana aqui, ó. Primeiro a banana então. E depois o azeite. Gente, lembrando que a banana da terra aí, na verdade, o que você gostar é opcional, né? O que você não gostar, na verdade. Tem gente que coloca verdura, né? Tem gente que coloca. Eu particularmente prefiro o cartado de siri com banana da terra do que com chuchu ou mamão verde, por exemplo. Gosto do mamão verde, mas eu acho mais interessante com a banana. E agora? Vou conferir o sal. Bem pouquinho. Pouquinho, né? Então adiciona um pouquinho agora. Pronto, adicionou, acertou o sal, acrescentou a banana. Agora só adicionar o dendê. Com certeza. E no final, aquela chuva de coentro, que nem tem um cara aí que fala, né? A chuva de coentro. É isso aí. Porque comida baiana, quer dizer, muqueca, tem que ter coentro, galera. E eu sempre falo, chuva de coentro. Dendê. Mas é bonito, viu? Sim, é. E pensa um negócio aqui que puxa pelo azeite é o catado, viu? Acho que o do caranguejo mais ainda, viu? Agora deixar cozinhar mais um pouquinho, galera. E logo tá pronta a nossa muqueca. E assim, ó, galera. A gente tá vendo que tá necessitando mais de um pouco de azeite. Vou colocar aqui, ó. Pro nosso gosto, viu, galera? Pode ser que pra você
já tem o suficiente. Tá exagerando. Não, porque a gente é acostumado a comer dessa forma, entendeu? É muito particular. Uma boa parte da galera de fora que come muqueca com azeite, às vezes a barriga desanda, né? No primeiro momento. Não tá acostumado, né? É isso Mas aí. quando se habitua, não quer saber mais de outra coisa. E a gente vai acrescentar logo o coentro, porque já tá quase pronto aqui. É isso aí. O coentro para trazer aquele frescor e aquele sabor daquela levantada na muqueca. Rapaz, aí é mestre da cozinha, viu? Ó, pra isso. Eu sou o mestre das panelas. Vou ver uma panela com... Do prato. Uai! Opa aí. Tá bonito demais. Acho que merece, viu? E tá, ó, a cor do Brasil. Verdade. Aí, ó, verde e amarelo. Cheguei. Cheguei, Brasil. Aí, ó, a muqueca é verde e amarela. E eu tô azul de fome. Tá, azul de fome. Então, bora, que agora é hora. Chegou a hora mais importante do vídeo. Eu nem vou tirar ela daqui, vou só desligar. Ó, ó. Só como se estiver fervendo. Rapaz, a zoada da... Ó, a gente desligou. É a vantagem da panela de barro, né? Com certeza. Demora de esquentar, mas quando esquenta... E assim, ó, galera, ela é bem sequinha mesmo, viu? Muqueca de siri a gente gosta de comer assim, ó. Bem enxuta. Bora ver como é que tá aí. Olha só. Eita, meu Deus do céu. Olha como é que tá isso aqui. Aquela coisa mais linda. Tá mesmo. Tipo assim, como a gente colocou banana também na muqueca. Pô, já vai compor aí. Já vai aqui, ó. Jogou farinha, estragou tudo. A beleza do prato. E o sabor, não conta não, é? Oh. E hoje não vai ser na mão, estalando. Vai ser aqui, tá ó. Quente, né? Vai colocar a mão no prato quente, não vai dar certo. No prato tá, né? Mas mesmo com a farinha, é muito bonito. Mesmo com a farinha, é muito bonito. Você falou, vai colocar farinha, pode não ficar bonito mais o sabor, mas mesmo assim, fica bonito. Mas eu queria saber. Sim. Assim. Todo mundo sentado lá, naquelas partes lá. É. Por que tão assim já... Assim, ó. Galera, o pessoal pode pensar assim, a gente chamou pra eles chegarem aqui e tal. De verdade pra vocês, sendo bem sincero, a gente tava aqui gravando essa parte aqui. Quando o Alisson olhou, vocês devem ter escutado até um riso aí de fundo. Foi porque quando o Alisson olhou pra frente aqui, né? Do meu lado, tá aí, ó. Os três colados aqui na mesa, já esperando. E Tico não vai fazer cerimônia não, ó. Já vai se servindo. E Ícaro também, que participou do último vídeo lá, daquela captura do tubarão. Velho. Muqueca de siri de mangue. Fresco. Estalando. Coisa mais linda. Coisa mais linda. Coisa mais gostosa. E o pessoal deve estar achando interessante também que hoje, ó. Hoje Tico, ele tá diferente, porque hoje ele tá, ó, trabalhado no chapéu aí. O moleque é diferenciado. Ele fica com o olho grande quando ele tá comendo, aí ele tá com boné água pra tapar o olho. Não, mas levanta aí a aba do chapéu pra o pessoal poder olhar. Porque o pessoal tava sentindo saudade de Tico. Tico não aparece, o pessoal fica com saudade. Coronel Tico. Tá com cara de coronel mesmo. Eu posso comer? Hoje eu vou comer. Teve gente que perguntou aí, Rodolfo não come não, é? Aqui, ó. Hoje eu fiz meu pratinho aqui, ó. Vou comer no ramecan. Rodolfo não comeu, não. Tá errado. Não, mas as últimas vezes eu não comi mesmo, não. Ó. Tá caro. O quê? Café de bobeira fica aí. Café. Tem que esconder. Café. Café tá uma fortuna, né? Esconder deles mesmo. Mas não bebe café. Pior que o Tico nem toma café. Também não. Pelo menos não tá tendo esse prejuízo. Comigo, né? Mas tá bom. Foi só café. Pra mim, já tava feliz. Falta só pimenta. Galera, pra mim só falta uma coisa. Que pra muitos de vocês aí faltaria também. Pimenta. Você gosta de pimenta aí, cara? Tá vendo? Ícaro é dos meus. Tá deliciosa. Ali tem um pé. Mas se tivesse uma pimentinha aqui... Tá falando o que, Alice, você? Um catado de siri. Uhum. Pra mim tem que ser dessa forma, sem casca.
Ah, mas Porque quem qualquer nunca teve catado- experiência de comer catado de siri e pega um catado cheio de casca pra comer, Não. ele não vai querer comer mais nunca. Eu prefiro, sinceramente, eu prefiro comer, tipo, inteiro quebrando na hora ali, comendo e catando, do que comer um catado com casca. Porque catado com casca é uma das piores experiências. Assim, se tratando de comida, é uma das piores experiências você comer catado de siri, de caranguejo, com casca. E às vezes é intencional, que tem gente que não tira aquela parte de dentro da puã. Tem gente que não tira, É. tem gente que quebra o peito do caranguejo inteiro, que ele é branco, então se confunde com a carne, né, a casca. Tem gente que quebra e não fica bom, galera. Eu já tive a experiência e é muito ruim, muito ruim. Pra pesar mais. Para render mais e para facilitar o trabalho, com certeza. Então a gente tem que valorizar quem realmente faz um trabalho bem feito, né? Para quem cata o siri bem catado, um caranguejo bem catado, um aratu, porque E aqui na é região, diferenciado. tem umas pessoas, eu não vou dizer nome, né, não vou citar nomes, mas aonde a gente mora aqui, tanto da parte da nossa família quanto pessoas de fora também, Os catados costumam ter qualidade. faz catado tanto de caranguejo, quanto de siri, quanto de aratu, de excelência mesmo, Isso bem limpinho. Muito, muito bom. Ô Tico, eu acho que a gente nunca falou seu nome pro pessoal que acompanha a gente. Já falou? Galera, pra quem não sabe, o nome de Tico, a gente chama ele de Tico, mas o nome dele é Lázaro. Lázaro dos Santos. Lázaro dos Santos. Mas aí, ó, Lázaro dos Santos, mais conhecido como Tico, também conhecido como Sirinildo e integrante aqui do Viver é uma Aventura. Bonito e elegante, segundo ele. Todo mundo alimentado, todo mundo aí, né, já de barriga cheia, você já tomou um cafezinho também. A gente vai aproveitar para mandar uns abraços, mas antes quero ouvir do pessoal aí, se realmente estava boa a moqueca que a Alisson fez hoje. Tava boa? Ó, a expressão de Tico de que tava muito boa. Tico, eu ainda tô me acostumando a ver você com esse chapéu, eu ainda não acostumei. Eu acho que a galera que acompanha a gente também vai levar um tempo para você acostumar. Mas é isso aí, gente. Bora mandar uns abraços, aproveitar a oportunidade e mandar alguns abraços aqui para vocês, tá certo? Então, bora lá. E hoje a gente vai começar com um grande fã do canal, que é o Jailton, lá de Ilhéus. O Jailton Reis, que sempre acompanha a gente, sempre deixa um comentário. Praticamente todo vídeo aí ele deixa um comentário Verdade. pra gente. Abraço, Jailton. Acompanha a gente já desde das antigas, né? Isso aí. Aquele abraço. Abraço. Luciene e o seu marido de São Lourenço da Mata, Pernambuco. Luciane também, Abraço, Luciene. Obrigado por acompanhar a né? gente. Abraço. O Wagner e a família do Rio de Janeiro. Grande abraço para vocês. Valeu, meu amigo, tamo junto. Ademilton, de Massachusetts, Estados Unidos. Um brasileiro, mas que mora lá em Massachusetts. Obrigado Fala por aí nos esse acompanhar. nome. Ah, vou. Fala aí, Massachusetts. Fala aí. Fala aí. Fala aí, Vanil. Vanil. Vanil é o único que pode falar que é Vanil. Aí, O Vanil. Chico já Fala. tá se disfarçando aí pra não falar. Vai, Vai, Chico. vai. Massachusetts. Fala aí, Vanil. Vai você então, Ícaro. Vai, eu não Você. sei falar essa palavra. Tenta não. falar. Massachusetts. Se Rodolfo tá travando. Isso aí. Massas Então, frutas. abraço aí pra Ademilton. O José Ailton, de Rubens Bonfim. Aquele abraço. Carlos, de Itabuna, Bahia. E de perto. O Fernando e a Lu também, de Ilhéus, que sempre acompanham a gente. A Edileuza e o seu marido, de João Pessoa, na Paraíba. Tamo O junto. Rodrigo e a Fabiana, de Teresópolis, Rio de Janeiro. Ó, a galera do Rio. Isso aí, bastante gente do Rio, hein? O João, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. A Rosana, de Jaru, Rondônia. O José Raimundo, de Aracaju, Sergipe. Grande abraço pra vocês, galera. Vocês, galera. Dilcileide Aleluia, para o seu pai, Chinho, de Vera Cruz, Bahia. Lá da Aquele Ilha de abraço. Taparica. O Josué, de João Pessoa, na Paraíba. A Elineuza e Valdeci, de São José da Coroa Grande. O Alê, o Johnny, o Davi e Evelyn, de Osasco, São Paulo. A Ellen, de Jaguaquara, Bahia. O Marcão, de Linhares, Espírito Santo. A Maria da Solidade, ó, o mesmo nome de tia Maria, Maria da Solidade. Da Solidade. De Canguaratema, Rio Grande do Norte. Nome Maiane, complexo, viu? nome difícil Fala. esse. Maiane, do Rio de Janeiro. O pai José, a mãe Marina e a irmã Jaiane, de Família Camamu. Lá da Enseada, Camamu. Ó, a galera da Enseada. A E família pertinho toda. aqui, ó. Aquele abraço, galera. Perolina e o Pablo de Grapiúna, que a gente encontrou num projeto que a gente foi assistir a apresentação aqui essa semana. A galera E o de professor perto aí. Rafael, que eu encontrei também esses dias aí, que tava no mercado. Encontrei o professor Rafael, de lá de Grapiúna também, Aquele abraço. do centro de Grapiúna. E esses são os abraços de hoje, galera. Espero que vocês sintam-se todos abraçados, tá certo?
A gente fica feliz quando vocês pedem abraço, fica feliz em poder responder. Verdade. Talvez o seu nome não tenha sido contemplado ainda, mas deixa um comentário. Gente, mais uma vez a gente fala da importância para vocês de deixar um comentário, de curtir o vídeo, né? De Se inscrever. Hypar o vídeo também. Logo depois de deixar um comentário aparece a opção de hypar, então vocês hypam o vídeo, porque isso ajuda bastante a gente continuar trazendo vídeos para vocês, continuar publicando essas aventuras. E é isso, a gente só quer mais uma vez agradecer a vocês e dizer que logo mais tem vídeo novo, tem aventura nova para vocês. E o ano de 2025 só tá começando e tem muita coisa boa para vir. A gente chegou a 50 mil e tem muita coisa boa, né, Alisson, para poder acontecer esse ano. Chegou em 50 mil e vai acontecer coisas. É isso aí, coisas boas, vão Quem valer a pena. esperar vai ver, né? Tá certo? Então esse foi o vídeo de hoje. Essa moqueca de siri tava deliciosa. E já deixo a galera já na expectativa. Porque logo após o próximo vídeo vai ter essa armação dessas gaiolas. Pra galera que tem pedido aí, né? Como é que faz pra fazer, como é que eu faço. A gente vai trazer fazer um vídeo. Um tutorialzinho básico, mostrando como é que você pode fazer. E vai levar também elas pra pegar esse siri e fazer aquela receita. Aquela gaiola que a gente fez o vídeo da captura do aratu só com a folha de mangue. Isso. Então em breve tem vídeo mostrando como é que faz, tá certo? Mas é isso aí, galera. Fica com Deus. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau. Na estrada da vida vamos explorar cada canto do mundo, vamos desvendar. Com coragem e alegria, vamos seguir. Viver uma aventura, vamos descobrir. Viver